iniciamos aqui, né, no versículo 11, quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, fala: pois a vosso respeito, meus irmãos, eu fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Então, semana passada, iniciamos uma reflexão. A ideia era mais didática do que dogmática, né? Então, a proposta é que, ao tentar fazer esse exercício, quando Paulo está usando aqui ele mesmo, né, Cefas, Apolo, e eu sou de Cristo, né, tentei propor para os irmãos alguns caminhos de modelo mental que, às vezes, nós inconscientemente ou movidos por uma consciência coletiva, ou seja, nós estamos inseridos num ambiente que nos leva a esse tipo de conclusão, nós desenvolvemos um hábito que nos leva a esse tipo de estilo de vida, nossa mente começa a pensar de uma forma dividida, né? Nós dividimos aquilo que o Senhor não divide. Nós departamentalizamos a experiência cristã, né? Nós não aceitamos o pacote completo. Nós queremos apenas um pedaço dessa experiência do Senhor Jesus. E aqui, semana passada, de novo, tá? É uma proposta, não é dogmático. Era só uma proposta para tentar encaixar as personagens, né? Não é nesse sentido necessariamente que as Escrituras falam, mas nas minhas meditações eu tentei pensar assim, como que eu poderia, qual lição eu poderia aprender aqui quando Paulo fala, né? Olha, vocês estão dividindo a Cristo. Alguns são de Paulo, outros são de Cefas, outros são de Apolo. Então, semana passada, propus esses caminhos, onde Paulo é a figura do pastor local, e nós vimos que o grande desafio daquelas pessoas que convivem conosco é que no dia a dia nós temos pouco glamour, né? O irmão que prega na conferência tem muito glamour, nós não convivemos com ele. Então a gente só pega o melhor do que ele pode oferecer para a gente. O irmão do YouTube, né, nós não sabemos dos problemas que ele passa, nós não convivemos com ele. E a gente viu esse exemplo, né, quando os coríntios trazem essa sentença a respeito do apóstolo Paulo, né? A palavra dele é fraca, a presença dele é desprezível. E começaram até a falar que ele andava em mundano proceder. E ele tem que se defender dessas coisas. É interessante, né? A gente, semana passada, também estava conversando no almoço com alguns irmãos, porque nós temos uma falácia, eu acho. Assim, a gente tem uma perspectiva que, se eu reunisse com esse irmão aqui, nossa vida seria diferente. Né? Nós olhamos para uma pessoa e falamos, não, quem me dera se eu pudesse reunir com essa pessoa. Quem me dera se eu pudesse experimentar e desfrutar de uma vida de igreja a partir dessa pessoa, a partir desse ministério. Bem, Paulo não desfrutou disso com a igreja em Corinto. A igreja que ele pregou o evangelho e viveu por lá anos. Né? A conclusão desses irmãos era que ele era fraquinho em algumas coisas. Começaram a questionar seu ministério. O que me leva a concluir que, obviamente, a questão não está na pessoa, né? Se os coríntios não aceitaram Paulo, né, então a gente vê que o homem que foi mais usado no Novo Testamento pelo Espírito Santo para nos entregar, né, essas 13 cartas e toda essa estruturação do viver de igreja foi rejeitado por uma comunidade local, eu posso concluir que o problema não está nas pessoas, está na gente. Está na forma como nós idealizamos os outros, está na forma como nós reagimos às decepções. E sempre esse é o grande desafio que nós temos. Né? Como que nós lidamos com os desencontros, porque eles sempre acontecem. Então, quando eu idealizo a forma da comunhão, como eu idealizo o meu próximo, como eu idealizo uma comunidade, e no cotidiano isso não se prova, então nós temos dois caminhos, né? Ou temos um caminho de amadurecer e aceitar as coisas como elas de fato são e pedir a graça do Senhor para Ele nos conduzir, ou nós destruímos essa comunhão por causa do nosso ideal e nós vamos buscar um ideal ou vamos buscar um caminho em outra circunstância. Então nós temos eu sou de Apolo como um caminho do ministério da palavra, né? Um homem poderoso, né?
eloquente, poderoso nas Escrituras, que pregava com fervor, mas nós vimos lá em Atos que ele não tinha exatidão completa das Escrituras, né? Priscila e Áquila têm que trazê-lo, têm que ensiná-lo, têm que trazer completude no seu conhecimento. Obrigado, Tassi. E temos Cefas, né, como uma figura de alguém que é um obreiro, alguém que tem um currículo respeitável, alguém que andou com o Senhor Jesus, alguém que conviveu com ele, alguém que no passado foi tremendamente usado pelo Senhor, mas nós vemos ali em Gálatas 2, ele, numa situação específica, em Antioquia, Paulo fala que ele tinha se tornado hipócrita. Ele era uma coisa com os gentios, era outra coisa com os judeus. Quando chegaram alguns da parte de Tiago, ele mudou, e Paulo fala claramente que ele percebeu que Pedro ali naquela situação, ele não estava adequado com respeito ao evangelho de Cristo, de maneira que ele precisou resistir-lhe face a face. Então a proposta que eu faço é também aquele modelo mental nosso, em que nós olhamos para pessoas que são, né, têm dons espetaculares, e sem dúvida nenhuma o Senhor tem os usado de uma forma poderosa, e nós quase que idolatramos essas pessoas sem considerar a hipótese de que essas pessoas podem, em alguma circunstância, estarem andando na carne, em alguma circunstância elas estão precisando de repreensão, em alguma circunstância elas estão sendo falsas. Então fica assim, nós olhamos para os pastores locais, nós achamos eles fracos, de presença desprezível, palavra nota 3. Olhamos para os ministros da palavra, nós percebemos às vezes uma imprecisão no que se ensina. Aí nós olhamos para os obreiros, se nós nos aproximamos demais deles, achamos eles um pouco hipócritas, achamos eles dissimulados. Aí o que nós vamos para um quarto caminho? Então eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas, eu sou só de Cristo. E aí nós escolhemos um caminho onde nós rejeitamos aquilo que o Senhor entregou, porque Apolo é de Cristo, Cefas é de Cristo, Paulo é de Cristo, mas nós rejeitamos. Nós rejeitamos porque dentro dos nossos filtros, dentro dos nossos achismos, dentro das nossas medidas no outro, falamos, não, você não me serve. A única pessoa que me serve é Jesus Cristo. E eu vou começar a ter uma experiência de fé cristã, onde, entre aspas, eu só tenho a Cristo. Paulo ele coloca esses 4 componentes na conclusão dessa contenda e dessa divisão entre os irmãos. Até para aqueles que falavam, eu sou de Cristo. Paulo então fala, acaso Cristo está dividido? Acaso é possível você querer Cristo como cabeça sem o seu corpo? Acaso é possível o Senhor Jesus se apresenta para ser meu Senhor e a gente se apresenta para servi-lo, como falamos tantas vezes, porque hoje o evangelho tem sido um evangelho à la carte. Então é como se eu pegasse um menu do restaurante e olhasse e falasse, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu não... esse prato eu gosto, esse aqui eu quero, essa comida eu quero, isso aqui você pode me oferecer. Aí você vê, não, isso aqui eu não vou querer de jeito nenhum. Não, isso aqui eu já experimentei outras vezes, eu me frustrei, não, isso aqui eu não quero. Aí a gente fala para o Senhor Jesus, eu só quero algumas coisas que o Senhor tem para me oferecer. Mas Paulo está falando, bem, quando você faz isso, você está dividindo a Cristo. Porque o Senhor ele quer se oferecer na sua plenitude. Então, quando nós, por vários motivos, nos decepcionamos com os homens e avaliamos os ministérios e falamos, não, eu só quero Cristo, nós adentramos por um caminho extremamente perigoso. Porque isso quase que invariavelmente nos enche de uma soberba perigosa. Nós nos achamos autossuficientes porque, afinal de contas, eu escolhi a Cristo. Tem gente aí que está escolhendo Paulo, tem gente que está escolhendo Cefas, tem gente que está escolhendo Apolo. Eu não, eu escolhi a Cristo. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo à sua igreja aqui, aos seus leitores, ele condena qualquer um desses 4 caminhos. E nessa manhã eu queria convidar os irmãos a essa reflexão. Se nós começássemos a falar sobre igreja e essas questões, acho que a gente ficaria o resto do ano falando disso, né? Não é a minha pretensão, talvez a gente, ao andar no livro de Corinto, eu queria apenas relembrar os irmãos e encorajar-nos, né, a entendermos que há uma batalha espiritual.
de verdade, enquanto nós não temos esse encargo no nosso dia a dia, de entender que todos nós estamos sob ataque, que há uma batalha pela nossa vida, que o inimigo ele é muito astuto, né, tentando pegar inclusive coisas das Escrituras e experiências espirituais para nos dividir em Cristo, para termos uma experiência de um Cristo solitário, de um Cristo sem povo, de um Cristo sem família, de um Cristo sem dons. E aí ele tem todo interesse de nos isolar, de nos afastar da proteção que o próprio Cristo tem nos oferecido. E se nós não tivermos essa visão de Cristo, se nós não enxergarmos o Senhor Jesus não apenas como o Messias, mas também como a igreja glorificada nele e um convite à coletividade, me parece que a gente se torna, mais dia menos dia, alvos muito fáceis, né, de Satanás com respeito a um esfriamento de uma fé legítima, né, uma fé que experimenta aquilo que o Senhor tem nos proposto. Irmãos, não nos enganemos. Parece que, às vezes, a gente lendo as Escrituras e olhando para a nossa realidade, parece que há um distanciamento do que a Bíblia fala e do que nós vemos. Falando especificamente do Brasil, né, o país que nós moramos. Né, a gente vendo tudo o que acontece, né, nas igrejas, na televisão, acerca do Evangelho, das celebridades, das pregações, dos apóstolos, dos profetas, parece que isso encaixa quando o Senhor fala que o amor se esfriará de quase todos. Parece que isso encaixa quando o Senhor suspira e fala assim: será que quando o Filho do Homem voltar a essa terra, encontrará fé? Será que isso encaixa? Será que nós temos, talvez, olhado a questão das profecias da palavra do Senhor com o que nós estamos percebendo? Será que há uma convergência? Eu vou ficar com a palavra do Senhor. E eu vou ficar com aquilo que o Senhor tem advertido o seu povo. Por quê? Porque nós vivemos uma época de muito egoísmo emocional. E a vida de igreja, para nós experimentarmos ela, é inerente, é impossível você não abrir mão de você mesmo para desfrutar de alguma coisa que o Senhor tem, muito mais profunda do que você enquanto indivíduo. Então, essa perspectiva do Cristo solitário, só quero Cristo, ela é muito perigosa e ela é um dos espíritos mais fortes que nós temos hoje em dia na nossa experiência cristã. Né? Nós começamos a desenvolver hábitos espirituais, mas isolamos Cristo do seu povo. Então nós começamos a ouvir determinada pessoa, nós fazemos uma playlist dessa pessoa no nosso YouTube, nós temos a ideia de falar, não, como uma vez no passado um irmão falou isso comigo, né? Ele falou assim, não, eu parei de reunir, não vou mais na igreja, e aí todos nós fazemos uma lista de motivos para isso. E eu falei, ué, mas e aí? Ele falou, não, eu já sei o que eu vou fazer. Eu acho até que o Ricardinho estava comigo com esse irmão. Ele falou assim, eu já estou pegando o calendário das conferências bíblicas e eu vou em todas a partir de agora. Eu vou viver de conferência. Então a gente pega e todo mês tem uma conferência, aí você vai, você almoça com os irmãos, você louva, você canta, você escuta um pregador trazendo uma linda mensagem e a gente se engana achando que isso é vida de igreja. A gente se engana, né, limitando nossa experiência, inclusive com outras pessoas, a eventos ou adventos. Então, eu gostaria de falar 3 pontos com os irmãos, fazendo um paralelo aqui com o Salmo 68, com 3 textos em Efésios. E eu queria que os irmãos considerassem diante do Senhor e depois meditassem para que o Senhor confirme ou não essa mensagem. Só mais uma oração. Senhor, mais uma vez, como já temos orado a Ti ao longo dessa reunião do Partido do Pão, Senhor, mais uma vez queremos dizer ao Senhor que temos essa ciência dessa ameaça constante de sermos enganados por nós mesmos. Temos essa ciência, Senhor, que esse mundo nos seduz. Existem várias propostas e há várias vozes que tentam nos confundir. Mais uma vez temos ciência que Satanás se transforma em anjo de luz para enganar os teus servos, que ele não passa de uma serpente sagaz, que ele deturpa a tua palavra, que ele tenta fazer alianças escusas com o nosso coração. Mais uma vez, Senhor, nós queremos dizer ao Senhor que sabemos dessas coisas.
E pedimos ao Senhor misericórdia para que o Senhor nos dê um coração muito prudente, um coração muito atento, Senhor. Aumenta em nós esse senso de alarmismo, Senhor, com respeito às tuas palavras proféticas, com respeito ao que a tua palavra diz sobre o caminho da vida e o caminho da morte. O que o Senhor pensa a respeito, Senhor, da tua igreja, acerca do teu povo. Mais uma vez, Senhor, nós dizemos a ti que temos essas informações, mas precisamos de revelação espiritual. Precisamos de uma iluminação no nosso homem interior, Senhor, para que a nossa vida mude de direção, para que o inimigo seja visto e envergonhado ao resistirmos a toda mentira dele. Mais uma vez dizemos a ti, Senhor, que nós não queremos resistir ao teu Espírito Santo. Queremos nos submeter a ele. Por isso, tem misericórdia de nós, Senhor. Fala aos nossos corações, produza em nós, Senhor, os efeitos e as consequências que o Senhor deseja produzir, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, no nosso cotidiano, nas nossas decisões, na nossa agenda pessoal e coletiva. É o que pedimos tua graça em nome do Senhor Jesus, Senhor. Nós precisamos dizer, né, quando falamos sobre igreja, não caia na tão fácil cilada de pensar que essa mensagem é para o outro. Não faça isso. Essa mensagem é para você. É para você. Não coloque essas questões aí, fulano tinha que ouvir, né? Isso aqui, quem dera outra pessoa. Se você fizer isso, você estará perdendo a oportunidade do Espírito Santo falar ao seu coração. Quando nós falamos de consagração, ela é individual. E é você e eu, individualmente, que tomamos uma decisão em direção à Igreja de Cristo. O que nós muitas vezes fazemos é que nós esperamos que a Igreja de Cristo tome uma decisão em nossa direção. E isso não vai dar certo. Primeiro ponto que eu gostaria de dizer é que quando nós falamos eu sou de Cristo, e eu não quero Apolo, Cefas, Paulo, né? E aí quando nós falamos dos homens, eu não estou falando do homem como humanidade, mas nós estamos falando das pessoas que fazem parte do projeto do Senhor e daqueles que foram comprados pelo seu sangue e foram batizados no mesmo corpo, têm o mesmo futuro, têm a mesma esperança, têm o mesmo espírito, têm a mesma cabeça. Quando nós rejeitamos essas pessoas e queremos só a Cristo, nós dividimos o corpo de Cristo, nós dividimos ao Senhor Jesus, porque nós ignoramos um aspecto muito importante que o Senhor nos chamou para sermos família. Então, no Salmo 68, né, no versículo 4, fala: cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai ao que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas. É Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família. Tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Deus faz com que o solitário viva em família. Essa é um dos grandes efeitos que, quando nós nascemos de novo, começamos a descobrir. O Senhor, Ele nos batizou para a família de Deus. Esse é um dos textos lá de Efésios 2, né? 18 e 19 ali, quando Paulo vai dizer que antes nós éramos peregrinos e forasteiros, mas agora somos concidadãos dos santos e somos família de Deus. Nossa experiência humana e terrena, ela é uma figura da realidade eterna e espiritual que nós temos no Senhor. Então, quando nós falamos de um marido e mulher na terra, isso aponta para uma realidade espiritual muito mais profunda, que é Cristo e sua igreja. É grande esse mistério, Paulo fala em Efésios 5. Mas eu não me refiro ao homem e à mulher, eu me refiro a Cristo e à igreja. Quando nós falamos de família nessa terra, a família nossa terrena, ela aponta para uma realidade espiritual e eterna, que é a família de Deus. Na eternidade, quando esse tempo que nós estamos vivendo nessa terra e essa peregrinação acabar, não haverá sobrenomes humanos na eternidade. Nós não seremos ajuntados como famílias somos aqui nessa terra. Nós seremos família de Deus por toda a eternidade e a nossa experiência de família nessa terra deveria apontar para a família de Deus e não o contrário.
Essa é uma das coisas que me parece que gera até um certo estranhamento para nós, porque o Senhor Jesus foi fazendo esse movimento, né? Então, lembra lá, né, nos evangelhos vão dizer, quando alguns discípulos chegam para ele e falam assim: Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão te procurando e querem te ver. E o que o Senhor responde? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? São aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Esses são os meus irmãos, essa é a minha mãe. Né? E lá em Marcos 10, também quando Pedro fala com o Senhor: Mestre, nós abrimos mão de tudo, abrimos mão da nossa família, abrimos mão de todas as coisas por causa de ti. E o Senhor responde aqui para ele: em verdade vos digo que todo aquele que abriu mão das coisas dessa terra, no presente, recebeu o cêntuplo de irmãos, o cêntuplo de mães, né, o cêntuplo de casas, o cêntuplo de campos, e no porvir receberá a vida eterna. Os cêntuplos de mães, cêntuplos de irmãos, porque o Senhor ele começou a mostrar para nós que quando nós nascemos de novo, o Senhor Jesus ele fala: agora vocês pertencem à minha família. Vocês são agora família de Deus. E é muito impressionante, é muito triste mencionarmos isso, porque nós vivemos numa sociedade tão adoecida que nós não temos experimentado, né, o que é uma família saudável na terra. Se nós não temos valorizado os filhos, esposa, marido, pais, como que essa informação nos constrange e nos faz entender o que é a família de Deus? Nós nem com os nossos nós temos amado da forma correta, porque nós temos vivido numa sociedade consumista. As nossas relações são relações de consumo. Então, eu me aproximo de alguém e convivo com alguém para consumir o que ela tem para me oferecer. Então, casamentos, né? Eu estava estudando isso com Vico e Letícia, que estão agora em Patos hoje, né? No chá de panela que foi lá ontem. E Timothy Keller, no livro O Significado do Casamento, ele fala isso e isso me impressionou bastante. Ele fala: olha, talvez o problema é que nós nos aproximamos do casamento tendo um senso de relação de consumo. Então, a gente se aproxima de uma relação que, enquanto você me oferece as coisas que me dão, né, que são agradáveis a mim, eu te suporto. A partir do momento que você não me atende, e isso pode ser em vários aspectos, pode ser na aparência física, pode ser na situação financeira, pode ser numa doença emocional, e nós nos deparamos com um cônjuge que está deprimido, um cônjuge que não tem força para nada, nós deparamos com situações que nos frustram. A relação de um casamento baseado em consumo fala assim: vou embora. Eu não nasci para sofrer. Né? Eu vou procurar uma outra pessoa, vou procurar uma outra situação, vou procurar um outro contexto onde eu possa ser feliz. E Timothy Keller fala assim: talvez nós deveríamos entender que um casamento é muito parecido com a relação de uma mãe e filho. Não é uma relação de consumo, é uma relação de afeições. Né? E eu fico pensando que nós vivemos uma situação tão ruim que quase que hoje em dia a relação mãe e filho também está enfraquecida. Porque nós temos visto mães que não amam seus filhos. Mas numa relação saudável entre uma mãe e um filho, uma mãe não se aproxima e convive com o filho no desejo de consumir o que ele tem para oferecer para ela, mas de se dar para ele. Uma relação saudável é uma disposição de, como família, eu estou aqui para me dar para você. Eu vou te suportar. Vivemos uma época em que nós não honramos nossos pais e mães. Eles vão envelhecendo, eles vão ficando sozinhos, eles viram um problema para nós, não é? Eles vão começando a ter problema de saúde, e a gente começa a abandonar eles. Porque, afinal de contas, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer outras coisas. E nós não percebemos que nossas relações são relações de consumo. E o Senhor, claro, o Senhor quer arrebentar isso, quer destruir, porque tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo. Que não foi que ele veio a essa terra para consumir, ele veio a essa terra para se dar. As famílias saudáveis, relações saudáveis, se dão num desejo individual de se gastar para o outro. Então, ao invés de ser uma relação de consumismo, é uma relação de sacrifício. Eu não estou com você para que você me dê. Eu estou com você para que eu me dê a você.
Eu quero ser consumido para você. Essa é a mente do Senhor Jesus. E é isso que ele convida cada um de nós a também vivenciar. Vivemos como essa época de egoísmo, por isso vivemos essa época do aborto, né? Meu corpo, minhas regras. Então, inclusive, as mulheres se veem no direito, né? Não quero nem ter filhos. E se eu engravidei, eu quero até matar esse filho porque eu tenho outros planos e esse filho vai ser um problema para mim. Vivemos essa época. Vivemos a época do amor que está sendo esgotado nas nossas relações. Relações tóxicas, né? Relações em que nós convivemos com pessoas que só querem sugar. Relações em que as pessoas estão perdendo a afeição. Eu não sei se os irmãos viram nessa semana, né? Ficou famoso no Brasil, porque aconteceu em Belo Horizonte e aconteceu no bairro no lado nosso aqui, no Santa Amélia. Né? Aquela professora que morreu. Né? Todo mundo viu? Então, uma professora aqui do Santa Amélia, do Santa Marcelina, aí, professora de História, eu acho, apareceu morta, debaixo de um viaduto aqui em Vespasiano. E começaram a tentar descobrir, e descobriram que foi o filho dela que matou ela, um filho de 32 anos, porque depois de uma discussão, ele enforcou ela e matou. Mas esse mesmo filho foi no enterro, esse mesmo filho escreve nas suas redes sociais: você era a luz da minha vida, você era a melhor mãe do mundo, você é assim, irmãos. Nós estamos vivendo nessa loucura de sociedade. A pessoa é capaz de matar a mãe e, socialmente falando, elogiá-la e falar dela e falar: minha vida agora está mais vazia porque a minha mãe foi embora. Companheiro, você matou a sua mãe. Você está numa loucura tão grande, uma hipocrisia tão grande, que você não acusa o seu pecado. Será que nós estamos tão cegos que nós não conseguimos ver o egoísmo em que vivemos? Nós geramos filhos e nós não queremos educá-los, nós não temos tempo para criá-los. Nós deixamos nos avós, deixamos na creche, deixamos na escola, porque eu preciso ganhar dinheiro. As mães têm aberto mão da sua missão de mãe por causa dos seus sonhos nessa terra. E aí, quando nós falamos, o Senhor Jesus, ele nos salvou e fala assim: agora vocês são minha família. A gente fala: grande coisa. Eu não experimento nem família na terra. Como que eu vou experimentar família na igreja? Somos egoístas, brigamos com os nossos pais, brigamos com o nosso marido, com a nossa esposa, não amamos nossa família. Qual que é o milagre que nós pretendemos ter quando estamos juntos aqui? Nós nem nos conhecemos, não sabemos nem a história. Então, eu sou de Cristo, pessoal. Eu não quero confusão com vocês, não. Cada um faz o que quer, cada um vive do jeito que quiser. Cada um é de Cristo aqui, e domingo a gente encontra, ou alguma agenda específica, e nós não percebemos que o nosso coração tem se tornado cada vez mais egoísta, e temos sido amantes de nós mesmos. Sendo que a igreja louvada nas 7 igrejas do Apocalipse é justamente a igreja do amor fraternal. Filadelfos, aqueles que amam os irmãos, porque é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor, na sua salvação, quando Ele nos salva do inferno, nos tira da condenação, uma das coisas que Ele quer falar para mim e para você é falar assim: eu não te fiz para ser solitário, eu te fiz para viver em família, família de Deus. Aí nós falamos: não, essa aí eu vou passar, Senhor Jesus. Esse negócio aí, porque viver em família não é fácil. Né? Nós temos temperamentos diferentes, idades diferentes, maturidade diferente. E nós, então, com o tempo, muitas vezes nós fazemos esse acordo de nos afastarmos de uma agenda integral, unida, porque paramos de ter a disposição individual de falar: eu estou aqui para ser consumido por você. Ou, parafraseando Romanos 12:2, eu quero me oferecer como um sacrifício vivo. Isso é agradável a Deus. É amar e apreciar a família. Paulo fala em Timóteo 5, que aqueles que abandonam os da sua casa se tornam piores do que os incrédulos e têm rejeitado a fé. É por isso que quando Paulo fala: vocês querem escolher presbítero entre vós? Olha a vida deles na casa deles. Não é se sabe a Bíblia de cor, não, pessoal. Escolhe presbítero entre vós. É quem fala hebraico, grego, aramaico, que sabe de cor, discute. Não é isso. Paulo fala: não é isso, pessoal. Se você não governa a sua casa, como você vai poder
está disponível na mão de Deus para governar a casa dele. Porque são princípios. Se eu não amo as pessoas que o Senhor colocou no meu dia a dia, que eu tenho que olhar para a cara deles todos os dias, eu tenho que conviver com eles. Se eu não amo eles, como eu quero amar os irmãos? Aí a gente se engana. Não, eu amo meu irmão. Você não ama o irmão. Porque você não convive comigo. E quando nós temos nossas crises, nossos confrontos, aí nós percebemos claramente a nossa absoluta dificuldade de nos darmos para o outro. Então você não me atende mais porque você para de me dar o que eu quero que você me dê. E a nossa mente, então, ela vai buscando outros caminhos. Em João 19, o João ele descreve uma situação que só ele, como evangelista, descreve, porque ele estava presente, e me parece que ela fala muito com respeito a isso. João foi o único discípulo, né, que permaneceu aos pés da cruz. Né, todos os outros tinham fugido, ficaram com medo. João e as mulheres do Senhor Jesus, né, sua mãe, as outras Marias, a Bíblia fala que elas ficaram ali aos pés da cruz. Aí nós temos João 19, 26 e 27, porque o Senhor, pendurado no madeiro, ele olha para João, que está ali aos seus pés, e diz assim: eis aí tua mãe. E ele olha para Maria e fala: mulher, eis aí teu filho. Então, como alguns irmãos já disseram, e faz muito sentido isso, quando nós estudamos os 7 dizeres do Senhor na cruz do Calvário, aí nós temos uma teologia linda já escrita para nós. E quando nós olhamos esse dizer, nós podemos entender que, por meio da obra da cruz, Jesus Cristo fez provisão de família para nós. Jesus Cristo fez provisão para nós não andarmos mais solitários. Ele fez com que o órfão e a viúva vivam em família. Ele fez com que nós agora experimentemos e vivamos em comunhão por meio de um só Pai, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista aqui no capítulo 68, ele fala: apenas os rebeldes vivem em terreno estéril. Apenas aqueles que se revoltam no coração, que centralizaram seus próprios desejos e ambições como propósito de vida, eles começam a viver sozinhos, mesmo andando com outras pessoas, porque o Senhor nos chamou para vivermos em família. Também concluo, dentro desse pensamento, que esse milagre de olharmos para o nosso irmão, para a nossa irmã, como parte da família de Deus, ela só é possível quando nós estamos aos pés da cruz. Aqueles que fugiram não vão ouvir isso. Aqueles que estão ali fiéis, ouvindo do Mestre a sua vontade, é João que ouve isso. E João continua o texto falando assim: e desde aquele momento, João pegou Maria e levou ela embora para casa. O Senhor faz provisão, irmãos. A igreja não é um lugar onde nós somos um ajuntamento de cultos, um ajuntamento de reuniões, um ajuntamento de estudos bíblicos. Igreja é família. Igreja é estarmos completamente entrelaçados, tendo um só Pai. De novo, como nós podemos entender e viver isso se nós, na nossa experiência de família terrena, somos um fracasso? Então nós precisamos pedir graça ao Senhor, para que Ele renove essa experiência, para que Ele restaure a nossa vida, para que as nossas emoções e as nossas relações sejam santificadas por Ele, para que nós tenhamos essa alegria. O Senhor quer que vivamos em família, experimentemos a proteção da família. Muitas vezes nós vamos ter dificuldades, diferente da família, né? Que nós estamos todo dia olhando um para a cara do outro, e todo dia nós temos que encarar um ao outro, e todo dia nós vamos tomar café enquanto na cozinha, todo dia nós temos que... Aqui nós conseguimos sair dessa realidade com muita facilidade, né? Porque você fala assim: não, domingo que vem eu volto para a reunião. Experiência semanal, né? De domingo a domingo, ouvir uma mensagem, participar de alguma coisa. O Senhor fala: não, eu chamei vocês para serem família. Vocês precisam ganhar do Senhor um coração encharcado de viver como família. Paulo fala para Timóteo: quando um irmão mais velho, né, tiver em falta, repreende-o como pai. Uma irmã mais velha, repreende-a como mãe. E as irmãs mais novas, repreende como irmã, com toda a pureza. Porque é viver em família, irmãos. Tito 2:3, instrução de Paulo para Tito, ordena às irmãs mais velhas a ensinarem as mais novas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, a cuidarem bem dos seus filhos. É o que está na Bíblia, irmãos.
Os irmãos percebem como o inimigo ele tem destruído os valores bíblicos. Então, é claro, hoje existe uma vertente fortíssima no evangelho que se prega de um progressismo. E aí, quem fala assim, não, vamos voltar para as Escrituras, é quase como se fosse uma acusação, você é fundamentalista. Se nós vivemos numa época em que as pessoas pregam que precisamos atualizar as Escrituras, que a Bíblia está desatualizada, eu penso que nós precisamos nos encorajar a voltar para as Escrituras. E eu digo que qualquer mãe, qualquer irmã, em comunhão com seu marido, que fala, eu não trabalho mais, que eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu digo que isso é muito mais bíblico do que qualquer ambição de termos um pouco mais de dinheiro para vivermos, entre aspas, um pouco melhor nas nossas circunstâncias. E aí depois nós começamos a ter outros problemas, que vai tudo se desestruturando. Irmãs que deveriam entender, irmãs, e é tão bonito, agora é o segundo ponto, que são os dons, é que Paulo fala para as irmãs serem mestras do bem. Mulheres que ensinam o bem. Mulheres que têm o conhecimento e podem ensinar outras mulheres. Isso é o bíblico e isso é o desejável. As irmãs mais velhas deveriam ter esse encargo ou desejarem do Senhor. Nós não estamos aqui de domingo a domingo esperando que alguém pregue. Nós estamos assim, Senhor, nós somos família. Somos família. Tem irmãs mais novas do que eu aqui? Mais novas na fé? Mais novas de idade? Tem. Senhor, me dá o privilégio de ser mãe para ela. Me dá o privilégio de servir. Me dá o privilégio de me dar. Mas numa relação de consumo não funciona assim. Então nós fazemos nossas agendas, buscamos nossos interesses e nós então perdemos o privilégio de vivermos em família. Quando nós falamos, eu sou só de Cristo, nós falamos para o Senhor Jesus, a sua família eu não quero, eu só quero o Senhor. Todos aqueles que pertencem a Ti, eu não quero. Irmãos, que o Senhor abra os nossos olhos. Vida de igreja tem vários desafios, mas por isso mesmo tem várias oportunidades. E é por meio desse caminho que o Senhor também ele pode mudar e transformar a nossa história espiritual. O segundo ponto, aqui no Salmo 68, no versículo 18, fala, subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. E aí eu queria saltar aqui, porque, na verdade, eu cheguei no Salmo 68 por causa de Efésios 4, porque esse versículo, Paulo menciona aqui em Efésios capítulo 4. Se os irmãos puderem abrir. No versículo 6, Paulo fala, que o Senhor abra os nossos olhos para perceber isso. O testemunho da unidade dos filhos de Deus. Paulo fala, há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. O Salmo 68 é um salmo que eu quase precisei do dicionário no lado, porque metade das palavras eu não estava entendendo quais eram, né? É um salmo até difícil de ler, mas é um salmo muito relacionado a exército e a batalha. E de forma muito especial, Paulo ele pinça essa expressão, e infelizmente nós não temos tempo para aprofundar, mas eu acho ela muito bonita, porque o que Paulo está fazendo menção do Salmo 68 é alguma coisa impressionante que o Senhor Jesus fez também em nosso favor. Porque não só ele nos salvou e nos batizou para uma família, nós agora somos família de Deus. Então, como qualquer mãe e pai sabe bem aqui, né? Se algum filho tenta expulsar os outros filhos para ter primazia, o que um pai saudável e justo faz? Não, são todos família. Eu não posso abandonar aqueles que pertencem a mim. Aqui nós temos um segundo ponto que é muito impressionante, que está relacionado à vitória da batalha, a guerra e o despojo de um herói que venceu a batalha.
Porque o Senhor, ele levou cativo o cativeiro e distribuiu dons aos homens. Então, os irmãos vão lembrar de Lucas 11, 21 e 22, por exemplo. Ali o Senhor Jesus mesmo, ele diz, olha, quando um valente, ele guarda a sua casa e ele acha que seus bens estão todos em segurança, chega um valente maior do que ele, toma-lhe os seus bens, arranca-lhe a couraça em que ele confiava e despoja esse valente. O que o Senhor está falando ali? O Arthur leu nessa manhã Coríntios 15. O que aconteceu com a humanidade quando Satanás ele conseguiu trazer o pecado e a rebelião contra Deus nessa terra? E como todos os seres humanos foram levados cativos, porque o aguilhão do pecado é a morte. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Pecou, está condenado à morte. O salário do pecado é a morte. E a humanidade, então, foi levada cativa a uma opressão sem esperança de vida eterna. De novo, irmãos, por isso que o Senhor também colocou aqueles querubins com a espada desembainhada na árvore da vida no jardim. Você caiu, você não pode comer da árvore da vida. Você escolheu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você se tornou rebelde. Você negou o seu Criador. E nós todos fomos levados cativos e ficamos presos na morte. Qual homem poderia ser liberto desse valente? Qual homem poderia ser liberto da autoridade da morte? Todo homem, toda mulher. Há pecado na sua história? Há. Então, a morte é o seu destino. Até o dia em que um mais valente entrou na morte, entrou no local dos mortos. E é por isso que Paulo está falando, aquele que subiu aos céus, antes ele desceu nas regiões mais inferiores. O Senhor Jesus, quando morreu na cruz, ele desceu para a morte, o local dos mortos. Pedro fala isso também, né? Ele foi lá e pregou os espíritos em prisão. O Senhor desceu lá na morte, como um ser humano. Mas a morte naquele dia descobriu que Jesus era mais valente do que ela. O Senhor Deus Pai dá autoridade para Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele destrói a autoridade da morte. Porque se por meio de um só homem reinou a morte, por meio de um só homem vai reinar a vida. Se por meio de um só homem veio a desobediência, por meio de um só homem veio a obediência. Porque se por meio de um só homem veio a injustiça, por meio de um só homem veio a justificação. A morte viu um mais valente do que ele. E o Senhor Jesus não apenas venceu a morte, mas ele despojou, ele tirou do cativeiro aqueles que creem nele. O Senhor despojou, e não é isso que Paulo fala em Colossenses 2,14? Porque na cruz o Senhor expôs ao desprezo publicamente os principados e potestades e os despojou. Os inimigos de Deus estão agora contemplando uma mesa que o Senhor prepara na presença dos nossos adversários. Os nossos adversários estão aí ferozes, como leão, procurando alguém para devorar e estão procurando a nossa vida. Mas o Senhor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários e diz para eles, agora eles habitam na minha casa para sempre. Bondade e misericórdia certamente me perseguirão todos os dias da minha vida. Porque Jesus, o valente, entrou na morte e venceu a morte e me tirou de lá. Despojou o inferno, tomou para si a humanidade e agora somos herança de Deus na terra. Somos tesouro dele, propriedade de Deus. Somos do Senhor. Ele nos tomou para si. Mas não é só isso. Só isso. Como se acabasse aí. Né? Alguns até dizem isso, né? Aquela figura ali de Lázaro em João, é a nossa história. Porque o Senhor Jesus fala, para que meu Pai seja glorificado, eu ordeno, Lázaro, sai. E a morte não tem poder para detê-lo. Esse é o nosso futuro. Onde, ó morte, está a tua vitória? Onde, ó morte, está o teu aguilhão? Jesus Cristo, o valente dos valentes, o príncipe dos exércitos do Senhor Deus, entrou na morte e despojou a morte.
somos o seu despojo. Por isso que ele mesmo fala em Mateus 16, as portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Porque todos aqueles que creem no Senhor, ouvem da sua voz, sai, e a gente sai da morte. Não tem autoridade sobre nós. É porque nós não pecamos mais? Não, é porque o Senhor pagou o preço pelo nosso pecado. E ele quebrou então esse aguilhão que estava sobre nós. Mas não somente isso. Agora o Senhor Jesus, quando ele nos tira do cativeiro, ele nos dá pessoas como dons. E ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. O irmão orou nessa manhã: Senhor, estamos aqui porque desejamos ser aperfeiçoados. O Senhor, ele tira, e no Salmo 68, né, os irmãos repararam no versículo? O Senhor tirou o cativo do cativeiro e ele deu dádivas aos homens, inclusive aos rebeldes. O Senhor fez esse milagre de tirar-nos da morte e nos capacitar para sermos úteis ao seu reino. O Senhor nos deu poder espiritual por meio do Espírito Santo, para que agora não é que nós cruzamos o braço e esperamos o Senhor voltar, porque ele venceu a morte e agora nós estamos esperando a volta dele. Não. O Senhor, ele nos tirou da morte e ele, segundo o dom de Cristo, segundo a sua graça, ele tem nos dado capacitação para servirmos. O Senhor concedeu apóstolos. O Senhor concedeu profetas. E na continuação do texto, Paulo fala, né, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para que nós sirvamos melhor. E não somente isso, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude do Filho de Deus, de Cristo mesmo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos. Então, nós começamos a descobrir que o Senhor capacita, abençoa, levanta pessoas na nossa vida e nossa história para nos levar à maturidade. Não é só Cristo, é Cristo levantando pessoas. Então, quando eu falo, eu não quero os apóstolos que o Senhor me deu, eu não quero os evangelistas, eu não quero os profetas, eu não quero os pastores e mestres, aí o Senhor fala, mas eu que estou dando. Se você estiver rejeitando as pessoas que eu estou colocando na sua vida, você não está rejeitando elas, você está rejeitando a mim. Eu concedi, eu dei dom, eu capacitei essas pessoas. Como é que você rejeita um pastoreio? Fui eu que concedi essa pessoa para te pastorear. Não, Senhor, eu não preciso de pastor. Eu só tenho a Cristo. Não! Eu levantei essa pessoa porque eu quero te aperfeiçoar, porque eu quero te livrar do seu engano, porque eu quero te livrar do seu pecado, porque eu preciso trazer clareza para a sua doutrina, porque eu preciso tirar de você seu velho homem, produzir em você seu novo homem. Não rejeite os homens, dons que eu te dei. Não rejeite as pessoas que eu coloquei na sua história. Tão fundamental para nós. Porque se aqui em Corinto Paulo vai dizer, né, que ele faz a crítica, né, que eles são crianças, né, vós sois crianças. Vocês não têm condição nenhuma de comer nada sólido, vocês estão precisando de leite. Paulo aqui em Efésios fala, para que nós não mais sejamos meninos. Veja que o Senhor Jesus concedeu pessoas para o nosso aperfeiçoamento. Isso é fundamental. É fundamental percebermos que há uma provisão do próprio Senhor Jesus na nossa vida por meio das pessoas que Ele deu dons, que Ele capacitou. Agora, apóstolo, sei lá, profeta, essas coisas até não é muito difícil para a gente, né? Eu até, sem querer abrir muita caixinha, eu não entendo que hoje ainda existem apóstolos com uma perspectiva bíblica, né? Então, se a gente vai entender apóstolos como homens que o Senhor levantou para definir a doutrina, para trazer o fechamento da revelação de Cristo para a igreja, esse ministério apostólico ele termina assim, né, com João, quando se fecha aqui as Escrituras. Então a gente fala assim, então você não tem prazer ou você não usa os apóstolos? Como não? Nós estamos lendo apóstolo. Nós estamos lendo um apóstolo. Nós aceitamos o ministério do apóstolo.
Nós estamos nos sujeitando e crendo pela fé que Deus deu Paulo como um mestre para nós. A doutrina apostólica está aqui, ó, e nós lemos e meditamos nela. Então é difícil, porque se hoje aparece alguém falando que é apóstolo, no sentido de trazer novas revelações e expandir essa palavra, aí nós temos bastante embaraço para aceitar. O próprio Paulo fala dele mesmo. Irmãos, eu tenho tanta convicção do que o que eu preguei para vocês é o Evangelho de Jesus Cristo, que se no futuro eu pregar uma coisa diferente, me considerem anátema. Não aceitem, eu posso ter ficado doido. O que eu preguei para vocês é revelação de Jesus Cristo, Ele revelou a mim. É o Evangelho que o próprio Senhor me deu. Então nós perseveramos nos apóstolos. Mas fala a verdade, fala a verdade. Pastor, nós temos dificuldade, não. Pessoas que com a vara e o cajado possam nos consolar. É porque vara e cajado são instrumentos de disciplina. Davi, ele fala, não, quando o Senhor ele vem com a sua vara e seu cajado, eu consigo perceber seu amor, eu consigo perceber seu cuidado, eu consigo perceber que ele se importa comigo. E a vara e o cajado dele me consolam. Por isso que o mesmo Davi, ele ora falando, fira-me o justo. Isso será uma bênção na minha vida e eu jamais rejeitarei. Olha que mentalidade. É porque nós começamos a ter a capacidade de não ver a pessoa, mas ver o Cristo que está por trás daquele ministério. O Cristo que está por trás daquele dom. Me parece ser fundamental para nós. Nós não queremos mais ser como meninos, mas também nós não queremos desfrutar daqueles que Deus concedeu para nos abençoar. Então nós nos tornamos assim, eu sou de Cristo, eu não preciso dos outros. E aí me parece que a gente fica muito descoberto, andando pela nossa própria cabeça, tendo como medida nossos próprios achismos. Os irmãos lembram daquela história que se conta de um homem que estava na casa, aí começou a pegar fogo a casa dele, e ele entendeu no seu coração, no Senhor falando assim, fica tranquilo, você não vai morrer nesse incêndio, eu vou te salvar. E ele falou, Senhor, louvado seja o teu nome. Ele estava embaixo, assim, na casa dele. Nessa mesma hora, ele viu a porta abrindo, assim, o fogo lá na cozinha, na casa. Ele olhou a porta, que o vento veio, abriu a porta, e ele falou assim, não, eu não vou fazer nada, né? O Senhor falou que vai me salvar. Só que o fogo foi aumentando, ele subiu para o segundo andar. Nisso aí, os vizinhos chegaram, né? Abriram a janela, tentaram botar uma escada. Ele falou, irmãos, fica tranquilo, vizinho, fica tranquilo. Jesus falou que vai me salvar aqui. Eu não tenho que temer. O fogo foi aumentando e foi para o telhado. Os bombeiros chegaram com aquelas camas de elástico. Pula que nós vamos te salvar. Ele falou, não, se eu pular, Jesus falou que vai me salvar desse incêndio. Ele morreu queimado. Chegou no céu, chegou em qualquer outro lugar ali e falou, eu não entendi. Ué. O Senhor falou que ia me salvar. Eu falei mesmo. O Senhor não me salvou. Eu falei, como não te salvei? Eu abri a porta, você não quis ir. Chamei os vizinhos, você não aceitou. Chamei os bombeiros, você não quis. Sabe por quê? Porque às vezes, na nossa experiência cristã, nós limitamos e definimos como nós queremos ouvir a voz de Deus. E nós definimos as pessoas, os termos e os modos. E qualquer coisa fora daquilo que não nos é comum, nós rejeitamos. Mas cuidado. Às vezes o Senhor está usando pessoas e situações para nos disciplinar e nos corrigir. E nós temos ignorado a voz dele. Cuidado. Pode ser que algum dia, quando chegarmos diante do Senhor, o Senhor fala assim, você lembra aquele dia que aquele irmão te ligou e falou para você tomar cuidado com aquele comportamento seu? Nossa, Senhor, foi bom o Senhor ter comentado. Você viu como ele falou sem amor? Foi ótimo o Senhor ter falado. Eu achei... Não, fui eu. Fui eu que liguei para você. Fui eu que insisti com você para você abandonar essa obstinação, para você abandonar seu egoísmo, para você abandonar sua loucura. Você lembra quando eu levantei pessoas com vara e cajado para te disciplinar? Não foram eles, fui eu. E aí, se nós paramos de enxergar o Senhor Jesus nas pessoas, nós rejeitamos os dons que Deus concedeu à sua igreja. As pessoas, as irmãs, os irmãos que o Senhor colocou na nossa história para nos disciplinar, para nos dar limites, para comungarmos de Cristo juntos, para abrirmos a palavra e sermos orientados juntos. Por isso, irmãos, mais uma vez eu digo, para nós é muito fácil estudos bíblicos.
É muito fácil reunião em que nós não nos tocamos. É muito fácil apenas assistir, mas isso não é igreja. Igreja exige esse coração que se permite ser tocado. O Senhor levou cativo o cativeiro e concedeu homens como dons. E concedeu alguns para apóstolos. O Senhor concedeu alguns para pastores e mestres. Oremos ao Senhor para que Ele levante pastores e mestres. Não são duas coisas, é a mesma, na minha opinião. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Tem um livro interessante aí do Piper e D.A. Carson. Na verdade, não é um livro, ele é um compilado de uma conferência que os dois participaram. Tem na Amazon Unlimited lá. Alô? De casa? Que fala pastores como mestres e mestres como pastores, né, o livro. E é muito interessante, né, se alguém quiser depois dar uma olhada lá, é a experiência dos dois, onde Piper, ele conta a experiência dele, que ele sempre teve um amor pelas pessoas, sempre desejou pastorear vidas, e ele percebeu que o Senhor desejava que ele estudasse e conhecesse cada vez mais a palavra do Senhor para ele poder ser um pastor eficiente ou eficaz. E D.A. Carson é o contrário. Sempre foi muito acadêmico, sempre estudou muito, sempre conheceu muito a palavra, até o momento que o Senhor falou, bem, você precisa levar isso para o apacentamento de seres humanos. Por quê, irmãos? Porque uma pessoa que só quer pastorear e não quer ensinar na palavra de Deus, ele é psicólogo, ou ele é coach, né, nos dias de hoje. Uma pessoa que quer trazer uma palavra boa para você, quer te instruir, mas sem ser pela palavra de Deus? Não, então ele não é pastor. Ele é uma outra coisa. E alguém que sabe muito a palavra de Deus e quer ensinar a palavra de Deus, mas não tem nenhuma conexão conosco, não sabe a nossa história, não sabe a nossa vida, não conhece a nossa dor, bem, aí ele não é pastor, ele é professor. Ele vai lá, traz o ensino, ele ensina a gente e vai embora. Me parece que o Senhor fala, não, essas duas coisas precisam andar juntas. Nós precisamos de pessoas que amem os irmãos e amem a palavra de Deus. Juntos, pastoreando e ensinando enquanto pastoreia. Oremos ao Senhor para que Ele nos conceda pessoas assim. Para o nosso bem, nós precisamos, irmãos. Precisamos de pessoas que nos amem e amem a palavra de Deus. Para que eles possam, e nós tenhamos essa coragem de falar, entra aqui. Né? A Lília orou isso hoje de manhã, né? Ó, vou abrir minhas gavetas aqui, vou abrir meu armário. Dá uma olhada aí. Você pode me ajudar? Porque eu creio que o Senhor tem levantado pessoas para me disciplinar e me abençoar. Termino com, nós não temos tempo, depois os irmãos leiam, é o último versículo do Salmo 68, quando vai dizer que o Senhor, Ele dá ao seu povo a força. E aí nós temos aqui essa expressão que eu faço a conexão aqui em Efésios 1, no versículo 20, que vai falar que o Senhor Deus, né, exerceu um poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele a que tudo enche em todas as coisas. Não é impressionante? O Senhor Deus deu autoridade para o Senhor Jesus, e no tempo que se chama hoje, em que o Senhor Jesus está assentado à direita do Pai, assentado, em Efésios 4, nós acabamos de ler, né? Acima de todos os céus, o Senhor Jesus está. E agora ele deseja vir com a sua plenitude, e ele deseja inundar esse mundo com o testemunho do seu reino. E como ele faz isso hoje? Por meio da igreja. Para que ele seja o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, que é o seu corpo. E é isso, irmãos, quando nós queremos só Cristo sem a igreja, nós rejeitamos a sua família, rejeitamos as pessoas que ele nos deu para a nossa história, e nós rejeitamos um testemunho mais adequado do reino e da plenitude de Cristo. Nós queremos só o Cristo, mas convenhamos
Pense na pessoa mais espetacular que você já leu na Bíblia, que você conhece hoje. Pensa na pessoa que você mais admira. Pensa no homem mais poderoso. Eu te digo, ele sozinho é um testemunho incompleto. Não há ninguém sozinho capaz de dar um testemunho pleno de igreja, porque o Senhor não fez assim. O Senhor não escolheu assim. O Senhor, ele fala, para que haja uma manifestação, para que eu encha tudo em todas as coisas, eu preciso do corpo, não apenas de um membro. Porque por mais que eu e você tenhamos dons, consagração, santidade, ministério, é impossível qualquer um de nós individualmente contemplar todas as perspectivas do testemunho da igreja. Nós não conseguimos visitar todo mundo, nós não conseguimos ofertar para todo mundo, nós não temos todos os dons, eu não tenho dom de misericórdia, dom de hospitalidade, dom de presidência, dom de ensino em mim. Alguém tem. Tem alguém nesse mundo que tem todos os dons nele mesmo. Tem alguém que consegue falar, eu não preciso, eu sozinho testemunho de Cristo. O Senhor fala, não, você não testemunha. Você, na sua consagração, se você se dispuser a testemunhar com outros irmãos, o testemunho será muito mais rico, muito mais pleno. Você vai perceber que eu, como cabeça, levanto pessoas para ir lá fazer um chá para a irmã doente. Levanto irmãos para dar uma oferta para o irmão que está precisando de recurso. Levanto o irmão para trazer um ensino. Eu levanto o irmão para pintar a parede. Eu levanto o irmão para pregar no hospital. E esse testemunho ele é coletivo. Por isso que na continuação do texto, nós não tem lugar para a glória. Eu batizei mais, eu fiz mais, porque é um corpo. Nós não estamos competindo. Se um irmão vem aqui, uma irmã vem aqui e fala assim, nossa, eu queria muito agradecer que o irmão foi lá em casa nessa semana, o outro ficou com inveja. Elogiou ele, mas quando eu fiz... Irmãos, nós perdemos a noção do testemunho. Perdemos a noção de que glória a Deus, é toda glória para Deus. Se alguém visitou, Deus visitou. Se alguém pregou, Deus pregou. Se alguém curou, foi por meio do ministério do Espírito Santo. Se alguém recebeu um recurso, todos juntos. Sem competição, sem contenda, nós testemunhamos que somos um só corpo. Mas alguém que fala assim, não, eu não quero o corpo, eu só quero Cristo, como que ele vai viver? Qual que é o testemunho que essa pessoa dá? O que ela está alegando? E aí, quando a gente fala de desigrejado, eu não estou falando de irmão que para de vir em culto, não. Eu estou falando de desigrejado no coração. Porque pode não, tem irmãos, tem irmãs aqui agora, nesse salão, que são desigrejados. Participa de reuniões, mas não percebe que o Senhor chamou você para viver em família. Não dá o seu tempo para o Senhor, para que Ele use conforme a vontade dEle. Não aprecia as pessoas que o Senhor colocou na história para servi-lo. E quer dar um testemunho de Cristo sem o seu próprio povo. O Senhor abençoa o seu povo. Em Apocalipse não está nenhum de nós sozinho lá. Nenhum de nós. Nós faremos parte daquele mar de vidro. De uma multidão de pessoas salvas pela graça. Não há uma individualidade nessa salvação. O que há é uma coletividade. Todos nós batizados para dentro de uma realidade. Começamos essa reunião hoje, cantamos. Fazemos parte dessa multidão que tua graça quis vir resgatar. O mesmo Senhor que opera em mim, opera no meu irmão. Ele está em todos, opera sobre todos, ama todos, deseja que todos nós sirvamos a Ele. Então, irmãos, tomem bastante cuidado, porque o espírito do eu sou de Cristo nos faz nos tornar arrogantes. Quando nós olhamos as situações das igrejas, do testemunho hoje em dia, é um absurdo. E me parece que é um desprezo à cabeça nós rirmos da desgraça que está o testemunho de Cristo no meio dos homens. Quando alguém conta piada e fala, você viu essa igreja? O cuspe santo, você viu? Lama sagrada, e a gente ri como se fosse... Irmãos, Lucas vai dizer que o Senhor, quando se aproxima de Jerusalém, ele chora. O Senhor vê a situação e chora. O Senhor Jesus não está rindo da forma como os homens têm pregado e têm trabalhado e tentado testemunhar dele mesmo. Por isso que, segundo Pedro 2, Pedro vai falar que os falsos mestres, eles inventarão doutrinas
e infamarão o caminho da verdade. Romanos 2:24, Paulo fala, fazendo menção de Isaías, né, o meu nome é difamado entre os gentios por causa do meu povo. Porque as pessoas não veem mais o corpo de Cristo se sujeitando ao cabeça e vivendo em conformidade com as ordenanças perfeitas do Senhor Jesus. Mas qual foi a resposta do povo de Israel, né, os servos do Senhor no passado, diante dessa confusão? Babilônia. Leiam lá Daniel 9. Como que Daniel ele chora e prostra diante do Senhor e fala: Senhor, nós temos pecado contra ti. Os nossos pais, nós como teu povo, não temos obedecido a tua palavra. Senhor, nós temos errado diante de ti. Ele não se excluiu, não. O problema não é dos outros, é nosso problema, porque nós somos povo. E quando nós estamos falando de família, de ministérios e de corpo, nós não estamos falando só daqui, nós estamos falando de tudo que testemunha de Cristo. Daniel tinha um espírito inclusivo. Eu faço parte dessa tragédia. Eu faço parte do problema. Eu faço parte desse afastamento de compreensão. É a mesma coisa de Neemias 1. Quando Neemias também chora diante de Deus e fala: Senhor, nós temos pecado contra ti. Nós temos nos afastado de ti. Que é isso? Daniel, o Senhor Deus louva Daniel com Ezequiel, lembra? O mesmo que tivesse diante de mim, Daniel orando. Um homem santo, literalmente capado, né? Foi eunuco, foi castrado para viver ali no palácio. Viveu uma vida de santidade. Quando ele olha para o povo, ele não fala assim: não, graças a Deus que eu não sou igual a eles. Eu não sou igual a eles. O Senhor tem uma palavra muito dura quando ele vai propor essa parábola, né? 2 homens foram no templo. Um era publicano e olhava: graças te dou, ó Deus. Ele orava de si para si mesmo. Graças te dou, ó Deus. Jejum, dou dízimo. E eu não sou igual a esse aí, ó. Enquanto o outro não tinha coragem de olhar para o céu. Fala assim: tem misericórdia. E Jesus Cristo fala: esse voltou para casa justificado. Enquanto nós estamos dividindo Cristo e achando que o problema do testemunho são dos outros, não, o problema é nosso. É a honra do nosso rei. É o testemunho do nosso Senhor. É incluir todos aqueles que pertencem ao Senhor. Nós não fazemos essa distinção. E nós choramos diante do Senhor pelo testemunho dele. E essa é a diferença entre murmurar e lamentar. Qual que é a ideia do murmurador? O murmurador, ele se coloca de fora do problema. Quem lamenta, chora porque ele percebe que faz parte do problema. Temos o Senhor Jesus lamentando por Jerusalém. Temos Jeremias, escreveu um livro inteiro, Lamentações. Mas como que Jeremias começa o livro dele de Lamentações? O Senhor levantou Jeremias, que ficou décadas profetizando para que o povo se arrependesse. O povo não se arrepende. O Senhor traz Nabucodonosor, destrói Jerusalém. Eu acho que talvez Jeremias poderia falar assim: bem feito, não me ouviram? Finalmente, né? Muito meio Jonas, né? Finalmente Deus vai honrar meu ministério, porque as coisas... Não. Jeremias chora e ele fala: como já solitária a cidade que outrora ela era populosa. Como eu posso me alegrar vendo Jerusalém destruída? Como eu posso me alegrar vendo as pessoas falando mal de Jesus? Falando mal do seu povo? Difamando o santo nome do nosso Senhor, porque os homens perderam essa capacidade de testemunhar de Cristo. Então nós podemos lamentar, mas não murmurar. Porque o problema é nosso, não é dos outros. Porque nós somos igreja, todos nós. Fazemos parte da mesma história. E eu queria terminar encorajando os irmãos com essa realidade. Um coração quebrado, ele não se exclui dos problemas. E talvez esse seja um dos maiores sinais de arrogância nossa. É quando nós, em algum momento, achamos que nós não precisamos da igreja mais. Eu só preciso de Cristo, eu não preciso da igreja. É uma arrogância, na minha opinião. E o Senhor precisa nos livrar desse coração autossuficiente, que faz suas escolhas independentes, sem perceber que o Senhor fala: nossa, eu tenho tanta provisão para mudar a sua vida. E eu escolhi fazer isso por meio da igreja. É a igreja, é o corpo de Cristo. É por meio deles que eu vou me manifestar na sua história.
Philip Yancey, no livro Maravilhosa Graça, ele traz essa observação. Ele menciona, não é dele, ele fala de uma irmã, acho que é irmã, que menciona isso num livro dela, aí eu já não vou lembrar. Mas ele fala uma coisa realmente muito impressionante, né? Que ele fala assim, existem duas humilhações que talvez a gente nunca vai entender que o Senhor Jesus, como o Senhor Deus estabeleceu o seu propósito entre os homens e como o Senhor Jesus viveu nessa terra. A primeira grande humilhação é o Filho de Deus eterno se tornar homem, viver com os homens, se auto-esvaziar de todo o seu direito de glória, ter uma vida de servo, ser obediente até a morte, morte de cruz. Grande humilhação. Mas ele diz, há uma segunda humilhação que eu não consigo entender. É que no tempo que se chama hoje, o Senhor Jesus escolheu ser visto e ser manifestado por meio de nós. E pode ser uma grande humilhação para o Senhor Jesus isso. A santa oportunidade que nós temos de manifestar Cristo nas pessoas que convivem conosco, e o Senhor aguarda isso de nós. O Senhor aguarda. Eu sou o cabeça, vocês são o corpo. E eu quero manifestar minha autoridade por meio da igreja. Mas o que fazer quando nós nos tornamos egoístas? Quando nós nos tornamos amantes de nós mesmos? Quando nós ignoramos o Senhor? Nós dividimos Cristo. O testemunho se torna limitado, maculado. O Senhor, nesse sentido, ele se torna humilhado. Porque ele gostaria de que você, ao invés de ficar pensando como que esses irmãos podem me abençoar, você tomasse uma decisão, Senhor, como que eu posso abençoar meus irmãos? Como que eu posso me consagrar a Ti? Como é que eu posso ter a mesma mente do Senhor Jesus e viver como Ele? O que me parece nas Escrituras muito claro que esse é o mistério, que se nós entendêssemos isso, nossa vida mudaria. Porque o Senhor fala, o maior no meu reino é o que escolheu servir. Você quer ser o maior? Não é isso lá quando João e Tiago aproximam do Senhor? Tem como, Senhor, a gente sentar à tua direita, à tua esquerda no teu reino? Queremos ser os maiores. O Senhor fala, você não entendeu, né? A autoridade, a recompensa está naqueles que falam, eu não estou aqui para receber, eu estou aqui para dar. A questão do reino de Deus é que quando você decide fazer isso, você será o mais abençoado pelo Senhor. Porque Atos 20 já vai dizer isso, né? Melhor é dar do que receber. Esse é um princípio espiritual. Então, na nossa lógica é, o que vocês podem me dar? Porque se vocês me derem, eu acho que eu vou ser mais abençoado. Aí o Senhor fala, não, você está pensando errado. Você quer ser o mais abençoado, você quer ser o maior, você quer ser aquele que tem mais autoridade. Então pense como Jesus Cristo pensou. Tenha a mesma mente dele. Porque da mesma forma que o Senhor desceu para o mais profundo vale, Deus também o exaltou no nome mais superior de todos. Por isso que o Senhor fala, naquele dia os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Que o Senhor fale aos nossos corações. Há uma força modeladora na minha mente e nos meus sentimentos, me de transformar numa pessoa individual e egoísta. Isso acontece nas minhas decisões todos os dias. Eu oro ao Senhor para que Ele use irmãos e irmãs, que Ele use a sua palavra, que Ele use o Espírito Santo, para que eu entenda a minha missão, para que eu veja a igreja, para que eu ame o povo de Deus, para que eu me sujeite, porque essa é a melhor notícia que podemos ter. O Senhor não nos chamou para vivermos sozinhos. Ele faz com que o solitário viva em família. Apenas o rebelde vive na terra estéril. Que o Senhor guarde os nossos corações, que o Senhor nos livre de sermos rebeldes e que desfrutemos dessa vida em família, né?